Amém. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Que acima de todas as coisas, que tenhamos ouvidos para ouvir, que o Espírito Santo de Deus falará a todos nós hoje. Que tenhamos sensibilidade para discernir o toque daquele que está à porta e bate. E que me diz que todo aquele que se abre para essa comunhão ceará com ele, e ele ceará com todo aquele que se abre para que a luz de Cristo vá iluminando, vá trazendo vida a cada canto em nós. É só a partir dessa comunhão que temos a possibilidade de crescer e de mudar e de seguir rumo ao nosso alvo, Cristo Jesus. O caminho, a verdade e a vida, sempre. Abra sua Bíblia, por favor, no capítulo 14 do Evangelho de João. Evangelho do apóstolo João, no capítulo 14. O apóstolo João, que é conhecido como discípulo amado, aquele que reclinava a sua cabeça no peito de Jesus. Ele tendo visto, tendo vivido inúmeras situações ao lado de Jesus, ele foi também um dos pilares daquele grupo revolucionário cheio do Espírito Santo, após a ascensão de Jesus aos céus. Por volta do ano 85 depois de Cristo, segundo os historiadores, João relata tudo o que relata aqui nesse evangelho. E a partir do capítulo 14, no verso 1, diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, prestem atenção, se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, não o conhece. Vós o conheceis porque Ele habita convosco e estará em vós. Versículo 23. Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para Ele e faremos nele morada. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, o Rei de todas as coisas, eu te peço nesse momento pelo teu discernimento entre nós, meu Pai. Que a tua palavra seja não apenas ouvida, não apenas entendida, mas sobretudo praticada, a ponto de que
nós possamos caminhar sempre em transformação de mente rumo ao alvo, que é o Senhor Jesus. Esteja conosco no nosso meio. É o que eu te peço, é o que eu desejo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. O ser humano precisa de casa. O ser humano precisa habitar. O ser humano precisa de morada. Em todos os níveis, seja no nível físico, onde todos nós precisamos de um teto, onde nos abrigarmos, precisamos de um local onde nos sentimos seguros, precisamos de um local de refrigério, de descanso. Isso se estende até um nível afetivo, onde nós precisamos encontrar morada, encontrar abrigo no afeto de uns para com os outros. Inúmeros traumas que nós vivemos, que nós temos, que nós carregamos, se originaram através de uma situação onde não havia afeto, onde não havia amor. Esse, inclusive, é um dos grandes chamados de Jesus para mim e para você, que amemos uns aos outros como a nós mesmos. Jesus vai ainda mais longe, ele diz que é impossível eu dizer que amo a Deus a quem eu não vejo, se eu não amo ao meu irmão que está do meu lado, a quem eu vejo. E isso, claro, se estende também a um nível existencial, onde essa necessidade de morada nos leva a nos perguntarmos: para onde iremos após a morte? O que é que acontecerá quando isso tudo acabar? Em algum momento da vida, acredito que todos nós tenhamos nos perguntado isso. Talvez você tenha se perguntado isso hoje. Talvez você ainda tenha essa dúvida hoje, e não tem problema. Jesus se oferece como resposta. Jesus se oferece como aquele que satisfaz essa necessidade humana através desse texto. Mas antes de propriamente entrarmos no texto, é necessário analisarmos também o pano de fundo imediato por trás dele e também o contexto histórico do povo judeu. Em primeiro lugar, durante toda a história do povo judeu, eles sofreram com tempos de domínio de outros impérios, de outros reinos sobre o povo. Por exemplo, quando o povo hebreu ficou sendo escravizado por 430 anos no Egito, tendo sido libertados pela mão de Deus, liderados por Moisés, rumo à terra prometida. Algumas centenas de anos depois, no auge da idolatria, no auge da imoralidade, no auge da hipocrisia do povo de Deus, governados pelo rei Jeoaquim, o povo hebreu vê Nabucodonosor, o rei do Império Babilônico, destruir por completo a nação de Israel e levar em cativeiro a muitos e muitos daquele povo, dando origem ao famoso cativeiro babilônico que dura 70 anos, por volta de 600 anos antes de Cristo. Algumas centenas de anos depois, o povo hebreu, no contexto dos evangelhos, não havia sido deportado para outro lugar, para outra nação, para outra região geográfica. Porém, quem governava politicamente e, consequentemente, econômica e militar o povo judeu era o Império Romano. Muitas vezes, inclusive, cobrando impostos absurdos daquele povo que morava na sua própria terra, porém eram governados pelo Império Romano. E o povo judeu se esperançava nas profecias que diziam que viria o Messias, o libertador do seu povo, aquele que quebraria o jugo de domínio sobre o povo, aquele que, vindo da parte de Deus, seria o Messias, o Cristo, o enviado de Deus para libertar o seu povo. O profeta Isaías, por exemplo, profetiza maravilhosamente a respeito de Cristo, dizendo que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.
Isso ele profetiza a respeito de Jesus Cristo. E vem Jesus e começa a ensinar, segundo a Bíblia, ele ensinava, os comentários sobre os ensinos de Jesus era de quem ensinava com autoridade, não como os escribas. Todo mundo via que Jesus falava de Deus, que falava da sua relação com o Pai de uma forma sublime, de uma forma convicta. Todo mundo via que a relação de Jesus com o Pai, que a caminhada de Jesus cumpria exatamente o que se dizia nos livros proféticos a respeito do Messias. Todos começaram a enxergar que Jesus curava, que os demônios, que os principados, que as potestades, que o mar, que o sol, que os ventos se sujeitavam ao nome de Jesus Cristo. E aquele povo, boa parte do povo, começa a enxergar em Jesus o cumprimento daquela profecia, como de fato Jesus é o cumprimento da profecia messiânica. Ele é o Cristo vivo, a palavra de Deus que se fez carne e que revela Deus a mim e a você. Porém, a expectativa do povo judeu era um pouco mais nacionalista, como se eles esperassem alguém que destituísse completamente daquela região o domínio de qualquer outra nação e que fizesse politicamente, de forma econômica e militar também, uma nação forte, que se assentasse fisicamente no trono e levasse em triunfo a nação de Israel. Inclusive, do meio das multidões que seguiam a Jesus, Jesus separou 12 homens que largaram tudo, que deixaram suas casas, suas famílias, o seu emprego, e seguiram aquele que eles tinham, que eles criam que seria o libertador. Até que um belo dia, esse homem em quem eles depositaram toda a confiança deles diz que seria necessário que ele padecesse. Ele diz que seria necessário que ele fosse entregue nas mãos dos homens. Os discípulos começam a perceber que em muitas situações Jesus precisa sair daquele cenário meio que escapado, porque o que Jesus dizia incomodava demais o sistema religioso judeu, a ponto de quererem matar Jesus. Os discípulos começam a ver e a se angustiar, a se entristecer, porque entenderam de fato que Jesus não ficaria com eles muito tempo. Não fisicamente, como o próprio Jesus diz, que dali a um pouco de tempo, Jesus não mais estaria com eles. Jesus iria para um lugar onde naquele momento eles não o poderiam seguir. Inclusive, todo esse diálogo de João 14 acontece após a última ceia, onde Jesus fala propriamente que ele seria entregue nas mãos dos homens, onde eles entendem que aqueles eram os últimos momentos de Jesus com eles. Jesus inclusive indica que haveria um deles ali que o trairia. E é óbvio, é claro que no meio disso tudo o coração dos discípulos começa a se angustiar por completo. A tristeza, a angústia, a dor, o pesar de ver o mestre ter que partir toma conta deles por completo. As dúvidas, as incoerências daquele momento tomam conta deles por completo, e é exatamente nesse contexto e nesse pano de fundo imediato que Jesus diz: não se turbe o vosso coração. Não deixe o coração de vocês ser turbado por esse turbilhão de emoções, por essa angústia que parece que vai explodir o peito, por essa tristeza. Não deixe que as suas convicções sejam alteradas pelo que procede do coração, porque o coração é enganoso. Do coração procedem muitos sentimentos, muita culpa, muito pesar, muita dúvida que nos põe à prova, a ponto de duvidarmos do que nós cremos. Porém, Jesus diz: não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim, uma vez que a fé não é baseada absolutamente em nenhum sentimento.
Fé é convicção. A fé nasce e cresce em nós baseada no hábito provocado pela decisão de caminhar, pela decisão de levantar e andar apesar do mundo, apesar das angústias, apesar das tristezas. É o que Jesus diz para mim e para você, independente dos tempos, independente das eras, independente das épocas, não se turbe o seu coração. A angústia, a tristeza, os momentos difíceis, o caos, tudo isso nos sobrevém mesmo. Mas que nós não nos alteremos por conta disso, que creiamos em Deus e creiamos também em Jesus, o Cristo, a face de Deus para mim e para você. Mas é fantástico como Jesus não despreza, não menospreza a dor humana. Jesus não desconsidera o turbilhão de emoções negativas, de pesar e de angústia que nos sobrevém. Aliás, seria muito difícil acreditar num evangelho que não atuasse na dor humana. Quando tudo parece caótico, quando tudo parece contrário, seria completamente incoerente que Deus não atuasse exatamente na sua angústia. No momento onde você sozinho, em solidão muitas vezes brigando com os seus pensamentos, com a sua angústia, seria incoerente que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Rei da Glória, aquele que venceu a morte, não atuasse na sua dor. Portanto, tenha isso muito fixo na sua mente. No meio do caos, das tribulações, não deixe com que o seu coração seja atribulado pelo turbilhão de sentimentos. Creia convictamente naquele que venceu todas as coisas, porque todo aquele que nele crê tem morada. Todo aquele que nele crê, nele habita. Jesus é a resposta, Jesus é o correspondente exato, suficiente para a necessidade humana de se ver coberto de afeto, de amor, de ter morada, de ter abrigo. Portanto, todo aquele que nele crê já se sabe assentado nas moradas celestiais, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é a segurança que o Evangelho me dá. E baseado nessa convicção, toda a nossa compreensão da vida muda. Uma vez que o que nos prende, o que nos faz ter angústia em relação ao que vem após a nossa morte física, são basicamente duas coisas, que são elas: primeiro, não saber o que nos espera, e nos firmarmos demais no que é terreno. Jesus nos diz que estaremos seguros se crermos nele. Já habitamos nele, já temos morada incontestável. Absolutamente nada poderá nos tirar e nos separar do amor de Deus. É óbvio que o Evangelho nos instrui, nos ordena até, que nós multipliquemos os nossos talentos, que nós reajamos a tudo que nos vem com o máximo das nossas forças, com toda a nossa força, com toda a nossa dedicação. Porém, a partir do momento que eu já me sei assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, eu sei onde pôr meu coração. Eu sei que eu tenho morada. Mas Jesus me diz que para que eu tenha acesso à vida, que Ele me garante que eu terei, se crer nele, só há um caminho. Eu acho maravilhosa a forma com que Paulo descreve Jesus como sendo a face do Deus invisível, como sendo o rosto de Deus para mim, de modo que a revelação que Deus gostaria que eu conhecesse a respeito dele está expressa em Jesus. Portanto, não existe forma de vida, não existe como caminhar em paz no meio de tanta tribulação, se não for por um único caminho, que é o próprio Cristo.
o caminho. No meio de um tempo onde a cultura helenista crescia absurdamente, onde os filósofos gregos, as correntes de pensamento eram altamente difundidas, muita gente inclusive se oferecia até mesmo como mestre, como um falso Messias. Jesus não se oferece como mais um pensador, como mais uma voz na multidão. Ele se diz a verdade. O único caminho, a única verdade que me dá vida. Eu me lembro muito bem, quando eu tinha mais ou menos 7 ou 8 anos, como eu fui tomado por uma angústia absurda, sobretudo em um determinado ponto. Muitas vezes, quando eu estava longe do meu pai e da minha mãe, eu pensava por vezes que eles não iriam me buscar, que eles não iriam mais aparecer, que eu não iria mais voltar para casa, e aquilo me angustiava de uma forma absurda, a ponto de muitas vezes, longe deles, eu chorar copiosamente, até que eles aparecessem. Eu sei, era uma incoerência de quando eu era um menino, mas graças a Deus eu tenho um pai e uma mãe extremamente sábios que me souberam conduzir nesse período. E foi no momento onde eu realmente criei que eu não seria abandonado, que eu realmente tinha uma morada, o medo sumiu de mim por completo. E levando isso para um contexto macro, para um contexto existencial, é exatamente essa relação com o nosso Pai. A partir do momento que eu não mais me movo, não mudo as minhas convicções pelo que atribula o meu coração. Pelo contrário, eu creio em Deus, creio em Cristo, eu sei que tenho morada, os medos vão sumindo de nós. Desde que eu caminhe por esse caminho, o único caminho, a verdade e a vida. É interessante como, no meio dos nossos afazeres, no meio da nossa vida, no meio dos nossos projetos, dos nossos sonhos, como nós inventamos caminhos, como nós nos perdemos no meio dos caminhos que nós mesmos nos propomos a andar. Como nós nos distanciamos do caminho, baseado nas nossas próprias convicções, baseado nos nossos prazeres, nos nossos desejos. Temos inclusive a cara de pau de perguntarmos e pedirmos a Jesus ou aos céus, como Filipe diz aqui a partir do verso 8, mostra-nos o Pai e isso basta, como se a voz de Jesus o Cristo, que revela a nós o Pai, não gritasse a nós o tempo todo. A face do Deus invisível. A revelação de Deus para mim, o elo exato de Deus em relação à humanidade e da humanidade em relação a Deus é Jesus Cristo. A face de Deus para mim. O único caminho que me permite ter segurança de que eu já sou habitante dos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que eu já me sei um morador nele e com ele, sempre. Essa segurança precisa nos habitar, apesar das tribulações. E é interessante que à medida com que eu caminho pelo caminho, creio na única verdade, o que antes era anseio, o que antes era sonho, o que antes me atribulava, o que antes era plano, era objetivo em mim, tudo isso vai mudando de foco, vai mudando de perspectiva, a ponto de Jesus nos dizer que todo aquele que crê em mim fará obras ainda maiores, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso vos acontecerá. Aí o pessoal da teologia da prosperidade vem louco, vem seco, pensando que pode pedir o que bem entende para satisfazer os seus prazeres, o seu ego, a sua busca por poder, mas não é bem assim.
O contexto do que Jesus diz nos ensina que a partir do caminho, a partir do prisma, do olhar de Cristo que vai me mudando, à medida com que eu ouço o toque à porta e me abro para ceiar com Ele, a partir disso todas as perspectivas em mim são mudadas. É possível que à medida com que somos mudados, nem mesmo muitas questões nós tenhamos. Simplesmente nos sentimos privilegiados por poder caminhar no caminho. E por termos a certeza de habitar nele e com Ele. E Jesus, nesse momento do texto, Ele começa a introduzir para os discípulos a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo de Deus. O Espírito da verdade. Aquele que o mundo não o conhece porque não é compatível com o caminho e com a verdade. O Paráclitos, o nosso advogado, aquele que é o penhor de Deus em nós, a nossa segurança de que não fomos abandonados. Uma vez que Jesus me diz que crendo nele eu já habito, eu já tenho morada, e que ele deveria ser assunto aos céus, ele não nos deixa órfãos, e aqui o texto ganha uma coesão absoluta. Antes, Jesus apresentava o contexto como nós crendo nele e já sendo habitantes, já tendo morada, mas agora a coesão fica perfeita, porque ele agora nos habita também. O versículo 23, inclusive, é maravilhoso, é muito claro, onde diz que se você me ama, Jesus diz, você não prova que me ama dizendo que me ama, repetindo que me ama. Você prova que me ama quando obedece os meus mandamentos, quando obedece às minhas palavras, quando você tem em você, cravado no seu peito, as palavras de Cristo, e por elas você segue, por elas você caminha. Quando isso acontece, Pai, Filho e Espírito Santo te habitam, e isso é poder demais. Isso é sublime demais. Isso é absurdo demais. O Criador de todas as coisas, o Rei dos reis, o Rei do universo, o Rei de tudo, habitando a mim e a você. Desde que não se turbe o nosso coração, apesar das circunstâncias, apesar do peso, apesar da angústia. A partir do momento que eu levanto e ando, deixando para trás tudo aquilo que me prendia outrora, sabendo que apesar de tudo, eu tenho um alvo. Pai, Filho e Espírito Santo me habitam, e eu não mais tenho apenas garantia de que já sou habitante, de que tenho morada, mas agora eu também sou morada, você também é morada. E o grande chamado para nós nessa noite é que não negligenciemos nunca mais tamanho poder. Que nós de uma vez por todas paremos de viver sem crer e sem desfrutar de tamanho poder. Completamente presos no que se refere às coisas terrenas. Repito, o Evangelho nos ensina a multiplicar talentos, a nos dispor com muita disposição a tudo que o Senhor nos confia. Mas a partir do momento que eu já me sei habitante das moradas e dos lugares celestiais em Cristo Jesus, que eu tenho a convicção do que me espera, quando isso tudo passar, o nosso ângulo, o nosso foco muda por completo. Que nós não vivamos mais nenhum segundo sem desfrutarmos
habitarmos, seres tão relativos, miseráveis, pequenos, hipócritas, falhos, que nós não nos abstenhamos mais deliberadamente de usufruir de tamanho poder, de ser morada da Trindade, de ser morada do nosso Pai. Você agora tem a boa nova. E que essa comunhão desfrute, tanto do fato de sermos morada, quanto de também habitarmos nele. De que ao crermos nele, termos essa segurança de termos morada. E nele, todas as nossas angústias, todos os nossos anseios, todos os nossos desejos são satisfeitos. A face do Deus invisível. A revelação de Deus para mim e para você. O caminho, a verdade e a vida. Que seja o nosso caminho, a nossa verdade, a fim de que encontremos vida nele. Pois só nele tudo isso é possível. Pelos séculos dos séculos, em nome de Jesus. Ponha-se de pé no seu lugar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, obrigado por tamanho privilégio, meu Pai. Seres completamente relativos e pequenos e frágeis, pela fé em Ti, justificados e sendo habitados pelo Senhor. Nós não nos abstemos mais desse privilégio, meu Pai, que o Senhor se faça presente ao nosso lado e em nós também. Que a Tua palavra seja proclamada por nós como um privilégio de podermos falar daquilo que nos transformou. Que ao ouvirmos o Teu toque, que abramos a porta para ceiar contigo e que o Senhor ceie com nós também. E que essa relação de nós em Ti e Tu aqui em nós, dentro de nós, nos transforme por completo. Muito obrigado pela Tua boa nova, meu Pai. Muito obrigado pela Tua informação, que nos transforma dia após dia. Muito obrigado pelo Teu discernimento em nós. Que a Tua palavra seja ouvida, discernida, entendida e, acima de tudo, praticada no nosso meio. Muito obrigado por termos e por sermos morada do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.